Há algo que quase ninguém nunca te contou. Algo escondido nas páginas mais antigas da Bíblia. Algo que foi esquecido, distorcido ou simplesmente silenciado. E o mais impressionante, essa verdade explica a origem dos povos europeus e revela que nada, absolutamente nada, aconteceu por acaso. Você precisa ouvir isso até o fim. Porque quando essa revelação entra no seu espírito, você nunca mais vê a história da mesma forma. Há algo acontecendo neste exato momento. Algo que a maioria das pessoas não percebe, mas que já está mudando tudo ao nosso redor. Algo invisível aos olhos naturais, mas perfeitamente claro para quem enxerga espiritualmente. A Bíblia não é apenas um livro religioso, ela é um registro espiritual da origem das nações, dos povos e dos destinos. E o que poucos sabem é que as Escrituras falam diretamente sobre a origem dos europeus, menos ainda que isso quase nunca seja ensinado. Poucos têm coragem de falar sobre isso, porque quando você entende quem você é, você começa a entender por que o mundo é como é. E talvez você esteja assistindo a este vídeo agora, não por curiosidade, mas porque Deus decidiu despertar algo dentro de você. Poucas pessoas sabem disso, mas a Bíblia não foi escrita apenas para ensinar moral ou fé pessoal. Ela foi revelada como um mapa espiritual da humanidade, um registro detalhado das origens, dos limites e dos destinos dos povos. Cada nome, cada genealogia e cada território citado nas Escrituras carrega um significado profundo. Nada ali é acidental. Nada foi registrado sem propósito. Quando você entende isso, percebe que a história humana não é aleatória. Ela segue uma ordem espiritual invisível. E é exatamente aqui que a origem dos europeus começa a ser revelada. Após o dilúvio, o mundo não recomeçou de forma caótica, como muitos imaginam. Deus estabeleceu uma reorganização clara da humanidade. Noé e seus filhos tornaram-se os novos patriarcas da terra. E a partir deles, Deus separou povos, línguas e territórios. A Bíblia nos mostra que isso não foi fruto de migrações aleatórias. Foi uma designação divina. Cada grupo humano recebeu um espaço específico. E isso muda completamente a forma como enxergamos a Europa. Em Gênesis capítulo 10, encontramos o que muitos estudiosos chamam de a Tábua das Nações. Mas espiritualmente, esse texto é muito mais do que um simples registro genealógico. Ele é um documento profético. Ali está descrita a divisão espiritual do mundo pós-diluviano. É nesse capítulo que Deus estabelece quem iria para o Oriente, quem ficaria no Sul e quem avançaria para o Norte e o Ocidente. E quando lemos com atenção, percebemos algo impressionante. Os povos que dariam origem à Europa surgem de forma clara ali. Mas quase ninguém ensina isso. Entre os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, existe uma divisão espiritual e territorial muito bem definida. Sem recebe a linhagem espiritual da promessa, que culminaria em Abraão e mais tarde em Cristo. Cam se estabelece principalmente no sul, em regiões da África e partes do Oriente Médio. Mas é Jafé que recebe algo singular. A Bíblia diz que seus descendentes se espalhariam amplamente, expandiriam territórios, ocupariam regiões distantes. E essa expansão aponta diretamente para a Europa. Gênesis 10 revela que os filhos de Jafé se espalharam pelas ilhas das nações. Essa expressão é extremamente poderosa. Ela não se refere apenas a ilhas literais, mas a terras costeiras, regiões marítimas e continentes conectados por mares. Esse detalhe exclui automaticamente outras regiões e aponta diretamente para o Mediterrâneo, o Mar Egeu, o Mar Negro e o Atlântico. Ou seja, o coração da Europa antiga. Isso não é interpretação moderna. Está escrito há milhares de anos. Quando analisamos os nomes dos filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, percebemos algo fascinante. Esses nomes não desapareceram da história. Eles reaparecem em culturas, povos e regiões conhecidas. Javã, por exemplo, é associado diretamente aos gregos antigos. Madai está ligado aos medos, povos
indo-europeus. Gomer aparece associado aos celtas e povos do norte. Nada disso é coincidência linguística, é continuidade histórica e espiritual. A Bíblia, mesmo escrita em um contexto hebraico, demonstra um conhecimento geográfico impressionante. Ela identifica com precisão os movimentos humanos muito antes da arqueologia moderna. Os descendentes de Jafé avançaram para regiões frias, montanhosas e marítimas. Esses ambientes moldaram culturas guerreiras, exploradoras e expansionistas. E isso se reflete claramente na história europeia. Impérios, navegações, colonizações e conquistas não surgiram do nada. Elas refletem uma herança antiga, uma herança bíblica. Você precisa ouvir isso com atenção. A expansão europeia não foi apenas política ou econômica. Ela teve um fundamento espiritual. Deus havia concedido a Jafé uma bênção específica: expansão territorial. A Bíblia diz que Jafé habitaria nas tendas de Sem. Isso indica não apenas proximidade geográfica, mas influência espiritual. Europa e Oriente Médio sempre estiveram conectados, não apenas por guerras, mas por propósito. Isso explica muita coisa que quase ninguém entende. Ao longo da história, a Europa se tornou palco de conflitos intensos, mas também foi berço de grandes movimentos espirituais. Reformas religiosas, traduções da Bíblia, avivamentos e missões globais partiram dali. Nada disso aconteceu por acaso. Há uma linha invisível ligando Jafé ao plano redentor de Deus. Mesmo quando a Europa se afastou espiritualmente, Deus não desistiu dela. Ele continuou chamando, alertando e corrigindo. Assim como faz com indivíduos, poucos têm coragem de falar sobre isso. Mas a Bíblia mostra que, quando uma nação esquece sua origem espiritual, ela entra em decadência. Isso aconteceu repetidamente com Israel. E aconteceu também com impérios europeus. Quando Deus é removido do centro, o vazio não permanece vazio. Ele é ocupado por ideologias, orgulho e corrupção espiritual. A história europeia moderna é prova disso, mas ainda há esperança. E ela também está nas Escrituras. Você talvez esteja se perguntando por que essa informação quase nunca é ensinada. A resposta é simples e ao mesmo tempo assustadora. Porque quem controla a narrativa, controla a identidade. E quem controla a identidade, controla o futuro. A Bíblia sempre foi um livro perigoso para sistemas de poder. Ela revela verdades que libertam. E essa é uma delas. A origem bíblica dos povos redefine tudo, inclusive quem você pensa que é, quando entendemos que Deus estabeleceu limites e tempos para cada nação. Algo muda dentro de nós. Atos 17 confirma isso claramente. Deus determinou onde cada povo habitaria e também o tempo de sua influência. Isso significa que ascensões e quedas não são aleatórias, são respostas espirituais. A Europa não se tornou poderosa por acaso e não está em crise por acidente. Há algo maior acontecendo. A Bíblia mostra que Deus usa nações como instrumentos, mas nenhuma nação é eterna. Somente o reino de Deus permanece. Quando uma nação cumpre seu propósito, ela é julgada pelo que fez com a verdade. A Europa recebeu luz, recebeu conhecimento, recebeu a palavra, e agora vive um momento decisivo. Isso deveria nos fazer refletir profundamente. Talvez você esteja sentindo que este conteúdo fala diretamente com você. Não apenas como informação histórica, mas como um chamado interior. Porque entender a origem é também entender o propósito pessoal. Deus trabalha com padrões. Ele trabalha com gerações. E Ele trabalha com identidade. Nada do que você vive hoje está desconectado do passado. Tudo faz parte de uma história maior. O inimigo sempre tentou distorcer a história. Sempre tentou apagar a mão de Deus dos acontecimentos humanos. Mas a Bíblia permanece. Ela atravessou impérios, perseguições e tentativas de silenciamento. E ainda hoje, continua revelando verdades escondidas. Essa é uma delas. A origem dos europeus, segundo a Bíblia,
não é mito. E revela e ela está despertando novamente. Quando você começa a enxergar a história sob essa perspectiva, algo muda. As guerras deixam de ser apenas políticas. As alianças deixam de ser apenas estratégicas. E os conflitos atuais passam a ter uma dimensão espiritual. A Bíblia nos ensina a olhar além da superfície. Ela nos convida a discernir os tempos. E isso nunca foi tão necessário quanto agora, especialmente para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para enxergar. Talvez você nunca tenha ouvido isso na igreja, ou na escola, ou em documentários. Mas isso não significa que não seja verdade. Significa apenas que foi ignorado ou evitado, porque mexe com estruturas profundas e desperta perguntas perigosas. Perguntas que levam à verdade. Você precisa ouvir isso até o fim, porque isso não é apenas sobre a Europa. É sobre como Deus escreve a história humana. É sobre como Ele conduz povos inteiros e também indivíduos. Assim como Ele guiou Jafé, Ele guia Avok. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece confuso, nada está fora do controle. A Bíblia nunca separa história de espiritualidade. Essa divisão é moderna. Nas Escrituras, tudo é espiritual. Territórios, famílias, guerras e alianças. Tudo carrega significado. E quando ignoramos isso, perdemos discernimento. Mas quando entendemos algo, desperta uma consciência mais profunda, uma conexão com o propósito eterno. E isso é apenas o começo, porque ainda há muito mais a ser revelado. Conexões que atravessam séculos, profecias que continuam se cumprindo e verdades que precisam ser resgatadas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você já começou a despertar, e isso é exatamente o que Deus queria. Quando os descendentes de Jafé começaram a se espalhar, eles não apenas ocuparam territórios vazios, eles encontraram desafios naturais extremos, climas rigorosos e paisagens hostis, montanhas, florestas densas, mares agitados e invernos severos moldaram não apenas o ambiente, mas o caráter desses povos. A Bíblia não ignora esse detalhe. Ela mostra que o ambiente também faz parte do processo formativo de Deus. Povos moldados pela diversidade desenvolvem resistência, e resistência gera expansão. Isso explica muito do espírito europeu ao longo da história. Os povos originados de Jafé aprenderam cedo a navegar, explorar e conquistar. Os mares deixaram de ser barreiras e se tornaram caminhos. Isso não foi apenas uma evolução tecnológica, foi o cumprimento de uma bênção antiga. Deus havia determinado que Jafé se espalharia amplamente, e cada porto alcançado era mais do que uma vitória humana. Era uma confirmação silenciosa de algo estabelecido séculos antes. Mesmo sem perceber, eles caminhavam dentro de um decreto divino. Com o passar do tempo, esses povos começaram a desenvolver sistemas de governo, leis e culturas complexas. A Europa antiga se tornou um grande laboratório humano. Impérios surgiram e caíram rapidamente, mas por trás de cada ascensão havia uma lição espiritual. A Bíblia ensina que Deus levanta reis e também os derruba. Nenhum trono é permanente, nenhuma coroa é eterna. E isso se repetiu inúmeras vezes no cenário europeu. O Império Grego, associado biblicamente a Javã, não foi apenas um poder militar. Ele espalhou língua, filosofia e pensamento por todo o mundo conhecido. Isso abriu caminho para algo maior. A disseminação do grego tornou possível, séculos depois, a propagação do Evangelho. Nada disso foi acidental. A Bíblia já havia preparado o terreno. Mesmo impérios pagãos serviram, sem saber, ao plano de Deus. Isso revela um nível de soberania divina que poucos conseguem compreender. Em seguida, surge Roma, um império brutal, disciplinado e altamente organizado. Roma conquistou quase toda a Europa e além, mas também construiu estradas, cidades e sistemas administrativos.
Essas estruturas seriam usadas mais tarde para espalhar a mensagem cristã. O mesmo império que perseguiu os cristãos acabou servindo como canal para a fé. Isso é profundamente simbólico. Deus transforma até a oposição em instrumento de propósito. Você precisa ouvir isso com atenção. A Europa foi preparada espiritualmente ao longo de séculos, mesmo quando parecia dominada por idolatria e violência. Mesmo quando parecia distante de Deus, havia um fio invisível conduzindo a história. Quando Cristo veio, o mundo estava conectado como nunca antes. E essa conexão tinha um centro europeu-mediterrâneo. Nada disso aconteceu por acaso. Após a oficialização do cristianismo no Império Romano, algo mudou drasticamente. A fé que nasceu no Oriente Médio se enraizou profundamente na Europa. Mosteiros, igrejas e centros de estudo surgiram por todo o continente. A Bíblia começou a moldar valores, leis e cultura. Mesmo imperfeitamente, a palavra passou a influenciar gerações inteiras. Isso cumpria o que estava implícito desde Jafé: habitar nas tendas de Sem, ou seja, participar da herança espiritual, mas onde há luz, há resistência. O inimigo nunca permitiu que a Europa vivesse esse chamado sem conflito. Guerras religiosas, corrupções institucionais e desvios doutrinários surgiram. A fé foi usada como instrumento político, e isso gerou feridas profundas. Ainda assim, Deus não abandonou o continente. Ele começou a levantar vozes de reforma, pessoas comuns, mas profundamente comprometidas com a verdade. A reforma protestante não foi apenas um evento teológico, foi um terremoto espiritual. Ela devolveu a Bíblia ao povo. E quando a palavra volta às mãos das pessoas, tudo muda. A Europa foi sacudida por essa revelação. Novas nações se formaram, novos sistemas surgiram, e o Evangelho voltou a ser proclamado com força. Você já percebeu que grande parte das traduções bíblicas nasceu na Europa? Isso não é coincidência. Deus confiou a esse continente a responsabilidade de espalhar sua palavra. Missionários europeus cruzaram oceanos, levaram o Evangelho a terras distantes. Mesmo com falhas humanas, o propósito se cumpriu. A bênção de expansão continuava ativa, mas agora, com responsabilidade espiritual. No entanto, com o avanço tecnológico e científico, algo começou a mudar. A Europa passou a confiar mais na razão do que na revelação. A fé começou a ser vista como algo secundário. Deus foi sendo lentamente removido do centro, e a Bíblia deixou de ser referência absoluta. Isso gerou um vazio espiritual profundo. Um vazio que nenhuma ideologia conseguiu preencher, e as consequências ainda são sentidas hoje. As grandes guerras mundiais não foram apenas conflitos políticos. Elas foram manifestações de uma crise espiritual profunda. Quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, o resultado é destruição. A Europa experimentou isso de forma intensa. Milhões de vidas foram perdidas. Nações inteiras foram traumatizadas. E mesmo assim, poucos fizeram a conexão espiritual. A Bíblia já havia alertado sobre isso. Você precisa entender isso. A crise europeia moderna não começou na economia, nem na política. Ela começou no espírito. Quando uma nação rejeita sua origem espiritual, ela perde direção. E quando perde direção, entra em confusão. Isso vale para povos e vale para indivíduos. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e reconhecendo padrões. Talvez veja paralelos entre a história europeia e sua própria vida. Momentos de expansão, momentos de afastamento, momentos de crise. Mas a Bíblia nos ensina algo poderoso. Sempre há espaço para retorno. Sempre há espaço para restauração. Deus nunca cancela um propósito sem antes oferecer arrependimento. Ele sempre envia sinais, sempre levanta vozes, sempre chama de volta. A Europa está vivendo esse momento agora. E muitos não percebem, mas algo está se movendo nos bastidores espirituais. E quem tem discernimento consegue sentir. A origem bíblica dos europeus não é apenas uma curiosidade histórica. Ela é um lembrete, um alerta e também uma promessa. Deus não esqueceu aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Mesmo que os homens esqueçam,
Mesmo que tentem apagar, a verdade sempre encontra um caminho para emergir. Você precisa ouvir isso até o fim, porque essa mensagem não é apenas sobre o passado. Ela é sobre escolhas, sobre identidade, sobre destino. Assim como Deus deu direção aos povos, Ele quer dar direção a você. Mas isso exige ouvir, exige humildade, exige despertar espiritual. Quando entendemos que a história humana está nas mãos de Deus, o medo diminui. A ansiedade perde força, porque percebemos que nada saiu do controle. Nem guerras, nem crises, nem quedas. Tudo está sendo usado para um propósito maior. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói. Talvez esse seja um momento em que algo dentro de você está sendo alinhado, uma peça que faltava, uma resposta que você buscava. A Bíblia continua viva, falando, revelando e chamando pessoas de volta à verdade. E você faz parte disso. Agora. E ainda há mais. Muito mais, porque precisamos falar sobre o tempo presente, sobre profecias, sobre o futuro espiritual da Europa e sobre o papel que Deus ainda reserva para os povos. Se você chegou até aqui, não pare agora. O que vem a seguir é ainda mais profundo e mais revelador do que tudo que você ouviu até agora. Quando observamos a Europa hoje, algo fica evidente para quem tem olhos espirituais. Há uma desconexão profunda entre identidade e propósito. Nações que já foram centros de fé, agora vivem confusão espiritual. Valores que antes eram fundamentos foram substituídos por ideologias passageiras. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi um afastamento gradual, silencioso, mas espiritualmente devastador. E a Bíblia já havia alertado sobre esse tipo de processo. A palavra de Deus ensina que, quando um povo abandona a verdade, ele perde discernimento, não perde inteligência, perde direção. E quando a direção é perdida, decisões começam a ser tomadas sem sabedoria. A Europa vive exatamente esse momento. Crises de identidade, crises familiares, crises morais. Nada disso é isolado. Tudo está interligado espiritualmente. Você precisa ouvir isso com atenção. A Bíblia nunca separa o presente do passado. Os mesmos padrões se repetem. Quando Israel se afastava de Deus, vinha a confusão. Quando se arrependia, vinha a restauração. Esse ciclo se repete em todas as nações, inclusive na Europa. Porque Deus não muda, e seus princípios continuam os mesmos. O que muitos não percebem é que a Europa ainda carrega uma herança espiritual poderosa. Ela não foi apagada. Ela foi adormecida. Debaixo das camadas de secularismo, ainda existe memória espiritual. Ainda existem raízes. Ainda existem sementes. E Deus trabalha com sementes. Mesmo quando parecem enterradas profundamente, elas ainda têm vida. Talvez você esteja pensando que tudo parece perdido. Mas a Bíblia nos mostra que Deus gosta de agir quando a situação parece irreversível. Foi assim no Egito, foi assim no exílio. Foi assim na cruz. Quando tudo parecia acabado, Deus estava começando algo novo. E isso não mudou. Ele continua sendo o mesmo e continua agindo da mesma forma. Silenciosamente, mas com poder. Você precisa entender algo fundamental. As profecias bíblicas não existem para gerar medo. Elas existem para gerar discernimento. Quando Deus revela o futuro, é para preparar corações, não para assustar. A Europa aparece direta e indiretamente em muitas profecias. Não como protagonista isolada, mas como parte de um cenário global. E esse cenário já está se formando diante dos nossos olhos. O livro de Daniel fala sobre reinos que se levantam e caem. Alguns fortes como ferro, outros frágeis como barro. Essa descrição se encaixa perfeitamente em alianças modernas. Estruturas políticas aparentemente fortes, mas espiritualmente frágeis. Unidas por interesses, não por valores. E isso gera instabilidade,
A Bíblia não está descrevendo o passado apenas, ela está descrevendo padrões eternos. O mais impressionante é que, mesmo em meio ao caos, Deus sempre preserva um remanescente. Pessoas que não se dobram, que não se rendem, que mantêm a fé viva. Na Europa, esse remanescente existe, talvez pequeno aos olhos humanos, mas poderoso espiritualmente, porque Deus nunca trabalha com maioria. Ele trabalha com fidelidade. Talvez você faça parte desse remanescente, mesmo sem perceber. Talvez você sempre sentiu que não se encaixa totalmente, que existe algo errado com o rumo das coisas. Esse incômodo não é psicológico, é espiritual. É o Espírito Santo despertando discernimento, chamando você para enxergar além da superfície. E para não se conformar com este mundo, a origem bíblica dos europeus nos ensina algo profundo. Deus não cria povos sem propósito. Ele não distribui territórios aleatoriamente. Tudo segue um plano maior. E quando um povo se desvia, Deus chama ao arrependimento. Mas se o chamado é ignorado, as consequências vêm, não como vingança, mas como correção, porque Deus disciplina aqueles que ama. Você precisa ouvir isso até o fim, porque essa mensagem não é sobre condenação, é sobre oportunidade. A Bíblia mostra que sempre existe um caminho de volta. Sempre existe restauração. Mesmo após períodos longos de afastamento, a Europa ainda pode experimentar um mover poderoso de Deus. Mas isso começa com consciência espiritual, com arrependimento e com retorno à verdade. Quando falamos da origem, falamos também de identidade. E identidade define decisões. Uma nação que não sabe quem é aceita qualquer coisa, mas uma nação que conhece suas raízes discerne melhor. O mesmo vale para indivíduos. Quando você entende de onde veio, entende melhor para onde deve ir. Isso traz estabilidade, paz e direção clara. Talvez essa revelação esteja reorganizando algo dentro de você agora. Talvez peças estejam se encaixando, dúvidas antigas estejam sendo respondidas. Isso não é coincidência. Deus trabalha no tempo certo. E o tempo certo é quando o coração está pronto para ouvir. Se você chegou até aqui, algo em você já foi preparado. Isso não foi obra do acaso. Foi propósito. A Bíblia nos mostra que no fim, todas as nações estarão diante de Deus. Não haverá superioridade cultural. Não haverá orgulho nacional. Somente verdade. Somente justiça. Somente redenção. A história humana caminha para esse encontro. E tudo o que estamos vendo agora são sinais de alinhamento. O mundo está sendo sacudido, porque Deus está chamando atenção. A Europa não está fora desse plano. Ela não foi descartada. Ela está sendo confrontada. Confrontada com suas escolhas, com sua herança, com sua responsabilidade espiritual. E Deus sempre confronta aquilo que Ele quer restaurar, nunca aquilo que Ele abandonou. Isso deveria gerar esperança. O medo. Você precisa entender algo muito importante. Quando Deus revela uma verdade escondida, é porque ela precisa ser lembrada. A origem dos europeus, segundo a Bíblia, não é um detalhe histórico. É um chamado à consciência. É um lembrete de que Deus sempre esteve presente. Mesmo quando foi ignorado, mesmo quando foi rejeitado, Ele nunca deixou de agir. E nunca deixará. Talvez o maior erro da humanidade seja pensar que pode construir o futuro ignorando o Criador. A Bíblia mostra repetidamente que isso nunca funciona. Pode funcionar por um tempo, pode gerar progresso aparente, mas espiritualmente, o colapso é inevitável, porque o homem foi criado para depender de Deus. Quando tenta viver sem Ele, algo sempre falta, e esse vazio cresce com o tempo. Mas aqui está a boa notícia. Deus ainda está chamando, ainda está falando, ainda está revelando e ainda está oferecendo graça. Enquanto há tempo, há esperança. Enquanto há vida, há possibilidade de retorno. Isso vale para indivíduos e vale para nações, inclusive para a Europa e inclusive para você. Se você sente que essa mensagem falou diretamente com você, não ignore isso.
Isso não é apenas emoção. É discernimento espiritual. Deus não desperta sem propósito. Quando Ele revela algo, é porque espera uma resposta. Uma resposta de reflexão, de arrependimento, de reposicionamento e de alinhamento com a verdade. A origem dos europeus, segundo a Bíblia, nos lembra que Deus escreve a história. Ele escreveu o passado, está escrevendo o presente e já conhece o futuro. Nada o surpreende. Nada foge do seu controle. Mesmo quando o mundo parece fora de ordem, mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua no trono e isso muda tudo. Talvez este seja o momento em que você precisa decidir o que fará com essa verdade. Ignorar ou permitir que ela transforme sua forma de ver o mundo. A Bíblia nunca foi um livro neutro. Ela sempre exige posicionamento. Ou se aceita, ou se rejeita. Mas ninguém passa por ela ileso, porque a verdade sempre confronta e sempre liberta. Deus está reunindo peças: história, profecia, identidade e propósito. Tudo converge para o mesmo ponto. Cristo. Ele é o centro da história humana. O início, o meio e o fim. E todas as nações, inclusive as europeias, encontram seu sentido final nele. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: isso não foi por acaso. Deus te trouxe até essa mensagem porque queria te lembrar de algo. Algo que talvez tenha sido esquecido, ou abafado, ou distorcido, mas que agora está sendo restaurado pela verdade. E quando a verdade vem à luz, ela não oprime. Ela desperta, ela cura, ela liberta. Nada é coincidência. Nem a história, nem eis, nem o momento que estamos vivendo. Deus está agindo, mesmo quando parece silêncio, mesmo quando parece atraso. Ele nunca chega atrasado. Ele chega no tempo perfeito. E quando ele age, tudo se alinha, no céu e na terra. E essa é a revelação final. A origem dos europeus, segundo a Bíblia, não aponta para orgulho. Aponta para a responsabilidade. Não aponta para a supremacia. Aponta para serviço. Porque quem recebe luz é chamado a refletir luz. E quem conhece a verdade é chamado a viver por ela. Que essa mensagem não termine aqui. Que ela continue ecoando dentro de você. E que Deus use essa revelação para alinhar seus passos com o propósito eterno. Apesar de tudo. Apesar das falhas humanas, das guerras e dos desvios, Deus nunca perdeu o controle da história. A Bíblia não termina falando de divisão, mas de redenção. De todos os povos, línguas e nações reunidos novamente diante do Criador. Europeus, asiáticos, africanos, americanos, todos chamados de volta à origem verdadeira. Deus. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez Deus esteja te lembrando de algo que foi esquecido. Algo que precisa ser restaurado. Nada é coincidência. Nem a história, nem os povos, nem o momento que você está vivendo agora. Deus está rindo, mesmo quando parece silêncio. E quando a verdade vem à luz, ela não condena, ela liberta. Isso pode mudar a sua vida. Se você permitir que essa revelação transforme não apenas o que você sabe, mas quem você é. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia, ainda menos porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.